Oi, tudo bom? É uma dúvida recorrente que eu percebo tanto dos meus pacientes quanto das pessoas que acessam o canal é se arroz ou macarrão engorda mais. Isso aí sempre tem uma questão por trás, porque normalmente quem está fazendo uma dieta para emagrecer acha que tem que cortar o arroz e o macarrão e aí fica na dúvida de qual é o pior dos dois. Então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar um pouquinho disso para você. Primeiro eu quero falar da quantidade absoluta de caloria que eles têm e te explicar a diferença. A gente tem dois tipos de arroz, né, que é o arroz branco e o arroz integral, e da mesma forma, dois tipos de macarrão. O macarrão branco, né, com a farinha branca, e o macarrão integral. O arroz branco, ele tem em 100 gramas 129 calorias, e o arroz integral em 100 gramas 112 calorias. 100 gramas de macarrão branco ao alho e óleo, que é aquele molho mais básico que tem 220 calorias em 100 gramas, e o macarrão integral 124 calorias. Então, se a gente for parar para pensar de uma quantidade absoluta de caloria, o que vai ganhar é o arroz integral, que seria o mais interessante. Agora, o mais interessante do que falar simplesmente de caloria é falar de porquê, que não só pela caloria, mas quais os benefícios de você consumir o grão integral e por que isso faz diferença no seu processo de emagrecimento. A diferença de calorias, se você percebeu, é muito irrisória. 100 gramas de arroz branco tem 129 calorias e 100 gramas de arroz integral tem 112. É pouquíssimo, 17 calorias. Então, não é isso, na verdade, só que vai estar relacionado a ele ser melhor do que o arroz branco. É principalmente pela quantidade de fibra. A fibra ela tem um papel super importante para quem está buscando emagrecer. Na verdade, vários papéis. O primeiro papel é de que a fibra, ela ajuda na questão do índice glicêmico, ela leva mais tempo para ser digerida, então ela vai fazer com que aquele carboidrato, aquela glicose do arroz, seja mais lentamente transferida do estômago para o intestino e do intestino para a corrente sanguínea, onde de fato ela vai estar disponível. Então isso já vai te ajudar, a não ter picos de insulina. 2, ela vai te ajudar na questão da saciedade. Como essa fibra fica mais tempo ali no estômago, ocupa mais espaço por mais tempo ali, o que faz com que você coma menos de outras coisas que possivelmente são mais calóricas, então é mais interessante. E o terceiro, que também é super importante com relação às fibras, é a questão do funcionamento do intestino. Quanto mais fibra a gente consome, aliado a um bom consumo de água, melhor funciona o nosso intestino, porque a fibra ela consegue aumentar o volume do bolo fecal e aí com isso facilita a expulsão, a propagação desse bolo através do intestino e a expulsão das fezes. Então, de qualquer forma, mesmo para a saúde, independente de ser uma quantidade de calorias ligeiramente menor, tem muitos benefícios você consumir o arroz integral. Da mesma forma, o macarrão integral, mas o macarrão integral tem um pouquinho mais de caloria, então realmente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Falando ainda do macarrão, é importante falar que mais importante do que ele ser integral ou branco é o molho que você adiciona. Porque se você adiciona um molho vermelho com carne ou com frango, enfim, com alguma fonte de proteína, num macarrão branco, ele vai ser mais saudável, porque essa proteína vai lentificar a absorção dele e vai fazer com que ele tenha uma entrada na corrente sanguínea também mais lenta. Então, sempre que você puder priorizar, mesmo que você esteja num lugar que não tenha macarrão integral, prioriza um bom molho, prioriza um molho com proteína, um molho à base de tomate e tenta evitar molho com gordura, creme de leite, requeijão, muito queijo ralado no macarrão, porque esse excesso de gordura é uma gordura saturada e vai fazer com que você engorde e não é uma gordura benéfica para consumir. Então, muitas pessoas falam, poxa, então eu tô querendo ter algumas alternativas ao arroz e ao macarrão porque eu não quero comer todo dia, mas são alimentos que fazem falta, né? Fazem diferença no nosso dia a dia. Uma alternativa ao macarrão, algumas alternativas ao macarrão. Primeiro, você pode usar um macarrão de legumes, que é bem legal. Você pode usar um macarrão de abóbora, que você faz no forno e depois desmancha a abóbora. Você pode fazer um macarrão de abobrinha, de cenoura ou de beterraba, que você corta elas no ralador ou com um cortador especial, que fica compridinho, assim, como se parecesse um macarrão. E você pode usar o macarrão shirataki também, que é um macarrão de alga. E aí sempre da mesma forma, utilizando molhos mais leves e mais saudáveis, com base de proteína, molho de tomate ou outros legumes para enriquecer mais o macarrão. Com relação ao arroz, tem duas alternativas interessantes. A gente pode tanto consumir um falso arroz de couve-flor, que você pega a couve-flor e
faz ela pulse assim no processador, e aí ela fica com uma carinha de arroz, você refoga, tempera, pode acrescentar outras coisas, fica bem interessante. Ou você também pode acrescentar quinoa no seu arroz, ou eventualmente substituir o arroz por quinoa, que é um alimento mais saudável, com mais fibra, proteína, vitaminas, minerais, é bem mais interessante nutricionalmente falando do que o próprio arroz. Então, é isso. E a linha geral que eu tenho desse vídeo para te passar é: independente de qual arroz você escolha, ou de qual macarrão, ou de qual substituto, se lembra sempre que com uma quantidade pequena, se for o caso, também não tem problema você consumir uma vez na semana, uma vez por mês, um macarrão um pouco mais gorduroso. O mais importante é que no dia a dia sua alimentação seja equilibrada e bem nutritiva, tá bom? Então, para ficar claro, o que engorda mais, arroz ou macarrão? Na verdade, o arroz, a gente acaba consumindo ele só refogado, cozido, puro, e o macarrão sempre acrescentado de molho, muitas vezes de queijo ralado. Então tem que ter cuidado nesse sentido. Como é o macarrão que você está consumindo? Como eu já falei dos molhos e tudo mais, né? Então, o arroz é um prato, é um ingrediente mais fácil de você equilibrar mais o seu prato de uma forma mais proporcional, acrescentando feijão, legumes, uma proteína. O macarrão normalmente é aquele prato único em uma quantidade muito grande, então tem que ficar ligado nisso. E lembra que com moderação, comer arroz ou comer macarrão não vai destruir sua dieta. O que vai destruir sua dieta é você comer sem freio, sem controle. Até a próxima, tchau, tchau!